Imagine que você está em um lugar completamente escuro, sem conseguir enxergar nada ao seu redor. A única coisa que você tem é uma luz fraca ao longe, e ela é a sua única chance de escapar desse lugar assustador. Agora, pense comigo, o que aconteceria se, por um erro, ou até por teimosia, você decidisse apagar essa luz? Como você se sentiria, preso na escuridão sem ter mais nenhuma saída? Existe um pecado, um único pecado, que faz exatamente isso com a sua alma. Não importa quantos erros já cometemos, Deus sempre está pronto para nos perdoar, exceto por esse pecado. É como se, ao cometê-lo, você estivesse fechando a última porta que te leva de volta à luz, à esperança. E o mais assustador, muitas pessoas nem percebem que estão a um passo de cometê-lo. Nesse vídeo, vou te mostrar qual é esse pecado que Deus não perdoa e, mais importante, como você pode evitar esse erro fatal que pode te afastar de Deus para sempre. Fique comigo, porque entender isso pode ser a diferença entre continuar no caminho da luz ou se perder na escuridão para sempre. Imagine um jovem que, por muitos anos, estava preso em seu próprio corpo. Ele não conseguia ver o mundo ao seu redor. Seus olhos estavam fechados para a luz. E, além disso, não podia falar. Vivia em completo silêncio, sem conseguir expressar uma palavra sequer. A dor de sua condição era profunda, não apenas para ele, mas também para aqueles que o amavam. Sua família, os amigos, todos sofriam com a impotência de não poder ajudá-lo. Ele estava aprisionado em uma escuridão tão densa quanto o próprio desespero que o rodeava. Ei, só uma pausa rápida. Se você está gostando desse conteúdo e quer continuar aprendendo mais sobre temas como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Além disso, deixa aquele like aqui embaixo, porque isso me ajuda a trazer mais vídeos como esse para você. Vamos juntos nessa jornada. Agora, vamos voltar para o que realmente importa. Um dia, esse jovem foi levado até Jesus. Imagine a cena, uma grande multidão ao redor, os sussurros de curiosidade e expectativa no ar. Todos sabiam que Jesus já havia realizado grandes milagres, e naquele momento, todos os olhares se voltaram para o jovem. A esperança e a tensão se misturavam. Seria ele libertado? Poderia Jesus fazer o impossível mais uma vez? O silêncio era quase palpável. Jesus olhou para o jovem e, com compaixão, decidiu agir. Mas ele não usou truques, nem palavras grandiosas. Não, Jesus simplesmente usou o poder do Espírito Santo, o poder divino que ele carregava consigo desde o batismo. Num instante, o que parecia impossível aconteceu. O jovem foi libertado. Seus olhos se abriram para ver o mundo pela primeira vez em anos. Sua voz, antes aprisionada, se soltou em palavras que ele mal se lembrava de como pronunciar. Ele estava curado. A multidão explodiu em gritos de alegria. As pessoas choravam, agradecendo a Deus por terem testemunhado um milagre tão poderoso. Muitos glorificaram a Deus ali mesmo, reconhecendo que só o poder divino poderia fazer algo tão maravilhoso. Mas no meio dessa celebração, havia um grupo que não compartilhava da mesma alegria. Eram os fariseus, líderes religiosos da época. Eles olhavam para o milagre com desdém, seus corações cheios de orgulho e dureza. Em vez de verem o amor e o poder de Deus agindo, começaram a cochichar entre si, com palavras venenosas. Ele só expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Essas palavras, à primeira vista, podem parecer apenas uma crítica, mas eram algo muito mais grave. Eles estavam rejeitando não só a Jesus, mas também ao Espírito Santo, que havia operado aquele milagre. Ao dizer que o Espírito Santo agia pelo poder do mal, os fariseus estavam cometendo algo que Jesus logo explicaria ser imperdoável. Jesus, sabendo o que se passava nos corações deles, fez um alerta que silenciou a multidão. Ele disse que todos os pecados e blasfêmias podem ser perdoados, o que inclui erros graves, como assassinato ou traição, mas há um pecado que nunca será perdoado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que isso realmente significa? Pense nisso como um momento em que a pessoa vê claramente a ação de Deus, sente o poder do Espírito Santo em movimento. Mas, ainda assim, por teimosia, maldade ou orgulho, escolhe rejeitar essa verdade. É como se alguém estivesse em um quarto escuro, com uma única luz acesa, e, ao invés de se aproximar da luz, decidisse apagá-la, optando por permanecer na escuridão. Quando alguém faz isso, está rejeitando a única fonte de verdade e arrependimento que pode salvá-lo. O Espírito Santo é quem nos convence dos nossos erros, é Ele quem nos guia de volta para Deus quando nos desviamos. Rejeitar o Espírito é como fechar a porta para essa chance de redenção. Não é que Deus não queira perdoar, é que a pessoa, ao rejeitar o Espírito,
se coloca em um lugar onde já não consegue mais perceber a necessidade de perdão. O coração dela fica tão endurecido que já não sente mais remorso, já não sente mais o toque da graça. Muitas vezes, ao ouvirmos sobre esse pecado imperdoável, sentimos um certo medo. Será que eu cometi esse pecado? Mas aqui está algo importante. Se você está preocupado com isso, se seu coração ainda se questiona, é um bom sinal. Isso significa que você ainda sente o Espírito Santo trabalhando em sua vida, ainda sente necessidade de estar perto de Deus. Quem realmente comete esse pecado nem sequer sente mais esse desejo. O maior perigo é deixar que o coração fique endurecido ao longo do tempo. Quando repetidamente rejeitamos o chamado do Espírito, ignoramos seus toques, podemos estar nos afastando cada vez mais da graça de Deus. É como se estivéssemos nos distanciando tanto da luz que, em algum momento, não conseguiríamos mais encontrá-la. Então, a pergunta mais importante que devemos fazer a nós mesmos não é se já cometemos o pecado imperdoável, mas se estamos nos afastando do Espírito Santo. Se você ainda sente a presença de Deus, se ainda ouve o chamado do Espírito, isso significa que a graça de Deus ainda está operando em sua vida. O segredo é manter o coração aberto, disposto a ouvir e a mudar, sempre sensível à voz do Espírito. Importante prestar atenção à voz do Espírito em nossas vidas. O amor de Deus é imenso, e sua graça é se Jesus não trouxe essa advertência para nos amedrontar sem razão. Ele queria nos lembrar de como é sempre maior do que qualquer erro que possamos cometer. Enquanto você continuar ouvindo e respondendo ao Espírito Santo, ainda há esperança, ainda há redenção. Então, se você sente aquela inquietação no coração, se sente o chamado, saiba que a graça de Deus está alcançando você. Agora que você já entendeu tudo o que falamos, lembre-se sempre de ficar atento ao único pecado que Deus não perdoa. Não é algo que acontece por acidente ou distração, mas sim quando escolhemos, de forma consciente, rejeitar a verdade de Deus e fechar o nosso coração para o Espírito Santo. É como apagar a última luz que poderia nos guiar no meio da escuridão. Por isso, cuide do seu coração. Esteja sempre aberto para ouvir a voz de Deus, e nunca deixe que o orgulho ou a teimosia te afastem do caminho da luz. Lembre-se, enquanto você continuar ouvindo o Espírito Santo, há esperança, há perdão. A única coisa que pode te separar de Deus para sempre é escolher apagar essa luz. Então, fique firme e continue buscando a presença dele em sua vida. Antes de você sair, eu quero te pedir um favor bem importante. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou te fez refletir sobre algo que você não sabia, não deixe de se inscrever no canal. Quando você se inscreve e ativa o sininho das notificações, você garante que vai receber todos os novos vídeos e conteúdos que eu trago para te ajudar a crescer espiritualmente e entender ainda mais sobre temas como esse. Ah, e não se esqueça de deixar o seu like. Isso é super importante porque me mostra que você está gostando e me motiva a continuar produzindo vídeos que podem impactar sua vida e a de outras pessoas. E, se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe. Assim, juntos, espalhamos mais luz e conhecimento. Te vejo no próximo vídeo.